Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Beleza. Então, gente, interferência alienígena ou interferência divina. Olha, a gente poderia enquadrar os dois no mesmo pacote, né? Que o que é alienígena, o que é de fora, as pessoas aí da outra dimensão, podemos chamá-los de pessoas, né? Nossos parceiros do espaço. Eles sim são da. A gente pode atribuir eles à ordem divina, os anjos, né? Os anjos que são tanto mencionados na Bíblia, que trazem as mensagens, trazem os recados, né, os alertas e por aí afora. E muitas profecias, né? Aliás, muitas das profecias que são justamente para a gente evitá-las quando elas são negativas, são os alertas, né? Olha, isso está para acontecer, age dessa forma que vocês não vão ser pego de surpresa. E dentre essas profecias, eles têm nos alertado muita coisa. Então muita gente diz, tá, mas e aí a interferência divina, por que Deus não ajuda tudo que está acontecendo aí, coisa e tal? Aí algumas pessoas atribuem de forma errada, né, uma interferência divina, que nem aconteceu na Ucrânia lá, que os discos voadores estariam destruindo os tanques russos, né? Isso não é interferência divina, isso é a guerra que está acontecendo entre as nações. Então eles podem tanto estar usando armas secretas, né, tipo discos voadores feitos desde que a gente ouviu falar muito em engenharia reversa ou retroengenharia. O caso do Bob Lazar, que era um cientista que desmontava os discos voadores para descobrir como fabricar um. Simples assim, retroengenharia ou engenharia reversa, né? Bob Lazar, pesquisem, vocês vão ver. Então essas naves que a gente vê, discos, muitos podem ser naves terrestres, mas de tecnologias alienígenas feitas através da retroengenharia. Ou podem ser também as naves dos Anunnakis. Justamente por a gente ver essas naves atuando do lado da Ucrânia, né? Do lado que quer, a gente sabe, ajudar a implantar a nova ordem mundial, dá para imaginar, dá para fazer uma ideia de que essas naves sejam do GO, do governo oculto, ajudando a implementar essa nova ordem mundial, ajudando a lutar contra quem está combatendo essa nova ordem mundial. Então a gente sabe que o Trump foi um que tentou evitar isso. Quer dizer, Luciano, que eles são os bonzinhos? Não, eu acredito que eles têm os interesses próprios deles, né? Por exemplo, tem muita gente muito poderosa que vai ter muito a perder nessa nova ordem mundial. É tipo passar o bastão do comando, né? Então agora parece que liberou o trono e esse pessoal que está abaixo agora está se degladiando para ver quem é que vai mandar no mundo. Então não tem bonzinho nessa história. O próprio Trump foi uma grande pedra no sapato desse pessoal da nova ordem mundial. Por quê? Porque ele, como milionário, ele sabia que ele ia perder muito para os caras. Não só ele, como todo mundo. Então ele preferiu dizer, não, peraí, não vai ser bem assim. Eu não vou entregar minha fortuna de mão beijada para esses caras aí. Então ele, defendendo seus próprios interesses, acabou defendendo a humanidade inteira por tabela. Mas o objetivo dele, pelo que parece, não era defender a humanidade. Como todos os outros grandes players desse jogo aí. Eles não estão aí para defender a humanidade. Cada um está atrás de defender os seus interesses. Eles têm muito a perder com a implantação dessa nova ordem mundial. Porque eles são os que mandam na ordem antiga, de certa forma, né? Tem uma certa liberdade, tem um certo poder que eles têm ali, que eles exercem sobre os réis mortais. Então eles não querem perder essa hegemonia, essa supremacia que eles têm aí. Então grande parte é tudo isso. Agora, quando a gente fala de intervenção divina, de quem quer realmente ajudar a humanidade, dos extraterrestres, que tem outro tipo de nave, não são naves físicas que nem essa dos Anunnaki ou essas de engenharia reversa, então nós estamos falando de outro papo. Então, por que Deus não nos ajuda? Por que os seres positivos das 49 raças, a gente ouve falar muito, né, que são os parceiros, o pessoal do Dáquila fala muito isso.
E aí perguntam pro pessoal do Daquila por que que vocês falam tão bem. Não, 49 raças de parceiros, ou seja, o número é muito maior, né, de indivíduos que estão trabalhando nessa seara aí. Então as pessoas perguntam por que eles não vêm nos ajudar, por que eles não fazem nada, né? Não é assim, cara. Nós temos que fazer muito por nós mesmos, mas eles estão ajudando e estão ajudando muito. E uma prova que eu vou deixar com vocês disso agora é justamente essa anomalia magnética do Atlântico Sul. Então a gente vê que os cientistas, quando se referem a isso, eles são unânimes em detectar essa grande anomalia magnética repousada principalmente aqui sobre o Brasil, aqui na América do Sul, né, como vocês podem ver aí no desenho. E, gente, essa tecnologia é uma prova da intervenção divina, é uma prova da intervenção dos alienígenas, dos extraterrestres, que são positivos e não têm nenhum interesse em invadir a Terra, porque eles sempre estiveram aqui. E essa própria anomalia magnética é uma prova disso. Eles estiveram aqui muito antes da gente e sempre tiveram trabalhando para nos ajudar a nos desenvolver. Então, pessoal, o que nós temos agora vindo ao contrário do que o GO está pregando, que é mais uma armadilha, a questão do aquecimento global, que enquanto todo mundo vai estar achando que vai esquentar, na verdade vai resfriar e as pessoas não vão se preparar para o frio. As pessoas vão, alguns menos avisados que acreditarem nessa historinha, vão se preparar para o calor. Só que o problema é que nós teremos temperaturas extremamente baixas no mundo inteiro. E só o Brasil será salvo, será protegido justamente por causa dessa anomalia magnética. Ela não é natural, ela é artificial, ela é criada, ela foi criada justamente pelos parceiros e ela foi colocada onde ela está justamente para ajudar a humanidade. Então tem um monte de coisas que vão se fechar com essa grande pedra desse quebra-cabeça, essa grande peça desse quebra-cabeça. Então vocês podem ver desde as previsões do Chico Xavier, a famosa Data Limite, que virou um filme do Juliano Posati, né, gente? Lá dizia o próprio Geraldo Lemos, que é outro grande colega, digamos assim, parceiro do Chico Xavier, quando o Chico Xavier era vivo, aprendeu muito, presenciou muito com ele e conta vários relatos. E ele conta também uma história de um momento que alguém chegou numa das reuniões deles em Minas Gerais lá, reclamando do calor. E o Chico teria dito para ele, cara, há de nevar em Minas Gerais. E aí o pessoal, mas que? Um calor desse aqui é sempre muito quente. E ele disse, há de nevar em Minas Gerais, vocês ainda vão ver. Eu não, ele sabia que ele ia partir antes disso, mas ele disse, vocês vão presenciar neve em Minas Gerais. Então o Chico sabia o que estava falando. Mas Luciano, tem tanta gente que está falando no aquecimento global, todos os artistas, e a Leonardo DiCaprio, e a Caetano Veloso, e todo mundo, né, falando do aquecimento global ali, por que que tu fala contra? Por que que tu tem uma opinião tão diferente? Aí eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender o que acontece, gente. Eu vou fazer uma referência aqui para vocês entenderem em relação aos gulags, né? Então quem lá viu a Revolução dos Bichos do George Orwell, né? Tem uma seção lá, tem uma parte lá no meio da história que as galinhas se rebelam contra o porco Napoleão, que seria a figura do Stalin, seria uma referência ao Stalin, né? E ele tá mandando na fazenda lá, ele começa a explorar todo mundo, as galinhas se revoltam e para não entregar os ovos para o Napoleão, que era o porco ditador, elas começam a quebrar os seus ovos, né? Num protesto. Isso é uma referência aos gulags. Os gulags na época do Stalin lá, né? Quando tinha aquele problema que o Stalin era ditador e ele já tinha matado o Trotsky, aquela coisa toda, os gulags era um pessoal da fazenda lá, né? Que eles eram organizados e responsável pela produção dos alimentos. Então, muita questão da agricultura lá era com esses gulags aí. E quando o Stalin começou a tributá-los e começar a exigir que eles produzissem cada vez mais e não dava nada em troca para eles, né, eles começaram a se revoltar com isso e começaram a destruir a sua própria produção antes de dar para o Stalin. Aí a referência, o George Orwell no livro das galinhas que quebram os ovos para não dar para o Napoleão, né? Uma referência a essa história dos gulags. E agora eu tô falando gulags, né? Por quê? Porque eu tinha ouvido
500 vezes mencionarem sobre essa história e fala-se sempre aqui no Brasil dos gulags. Então eu tinha ouvido várias e várias e várias vezes os gulags. Aí eu vi uma vez só uma russa se referir a esse termo e ela falou gulag, não gulag. Ela falou gulag, botando o acento na segunda sílaba. Cara, então assim, ó, eu ouvi 500 brasileiros falando gulag e vou mudar, né? Porque eu ouvi só uma russa falando gulag. Mas vocês entenderam. Quem é que sabe a maneira certa de pronunciar isso aí? Os brasileiros ou a russa que nasceu lá? Então, quando eu ouvi falar sobre isso aí, desde que eu aprendi sobre os gulags aqui no Brasil, todo mundo, até os historiadores, todo mundo fala gulags. Aí tu ouve uma russa que é de lá, que é nativa, e uma vez só eu ouvi ela falar gulag, e foi o suficiente pra mim mudar e saber que o correto é gulag. Até vai ser difícil, porque eu falei tantas vezes gulags, que agora pra falar gulag, que é o correto, vai ser difícil. Mas vocês entendem por que 500 pessoas que falavam gulag contra uma só que fala gulag? Por que tu vai nessa uma? Por causa que ela é russa. Ela é lá da onde se originou esse termo. Então quem é que tá certo? Os 500 que falam que são brasileiros, que não sabem falar russo, ou uma russa? Vocês entendem a analogia? Agora vamos transferir isso para a meteorologia. Então, quando tu ouve Leonardo DiCaprio, Caetano Veloso, Nando Reis, Zezé Polesso, Fernanda Montenegro, e toda essa patota aí, todo mundo falando, porque o aquecimento global. Aí eu ouço uma pessoa ou duas, que é o Ricardo Felício e o Luiz Carlos Molion, aí esses dois dizem resfriamento global. Os dois são profissionais da área. Os dois são pesquisadores da área. Os dois fizeram trabalhos de investigação por conta própria. O Ricardo Felício comprava o seu próprio equipamento, né? E os dois foram extremamente perseguidos e o são até hoje. E quando eles não encontram argumentos para refutar, eles atacam a pessoa. Então, o Luiz Carlos Molion, nas entrevistas dele, eu já vi várias vezes ele falar de, nesses últimos 30 anos, o quanto a pessoa dele é atacada, né? Porque não conseguem refutar o argumento. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente sabe que essa é uma da técnica do pessoal atacar o mensageiro quando não consegue se combater a mensagem. Tá, pessoal? Então não adianta vir 500 artistas, músicos, atores e o Diaba 4 falar por causa que eu vou ouvir o meteorologista. E eu vou ouvir, principalmente, o meteorologista que é perseguido pela ciência. Principalmente o meteorologista que não tem os seus artigos publicados. Principalmente o meteorologista que é atacado na sua pessoa e não nos seus argumentos. Quando atacam a pessoa, é porque não consegue se refutar o argumento. E quer dizer que aquele é o argumento verdadeiro. Não conseguiu ser derrubado. Então, é muito mais fácil, é muito simples entender por que é só tu precisa ouvir o Luiz Carlos Molion, só que aí tu vai adiante. Tu confirma, faz que nem eu, confirma as informações, né? Pesquisa lá o Patrick Moore, pesquisa lá o Ricardo Felício e tantos outros também, não são só eles, mas principalmente no Brasil, a maior referência em meteorologia, o cara que mais estudou por mais tempo, se aprofundou nisso aí, é o Luiz Carlos Molion. Então dá pra dizer que ele é a grande autoridade. São mais de 40 anos. E desses 40 anos já são mais de 25, mais de 30 anos, parece, refutando essa questão do aquecimento global. E nesses 30 anos que ele apresentou esses argumentos, ninguém conseguiu refutar. Aí dizem que ele é um turrão, que ele não quer mudar de ideia. Ele falou assim, me provem que eu mudo. Eu sou flexível, mas eu preciso das provas. E não conseguiram provar para ele. Por quê? Porque não tem provas, porque não tem embasamento. Os modelos criados pelo Neil Ferguson lá são da cabeça dele. E o próprio Luiz Carlos Molion teve acesso a algumas tabelas, alguns gráficos, né, antigos, que foram simplesmente deturpados, né? Ou seja, tem uma grande oscilação de temperatura que acontece em vários períodos, que nesses novos gráficos que eles estão apresentando agora, nesses IPCC, né? Famosos IPCCs, que é esses modelos que eles dizem para prever o futuro meteorológico, é uma falácia, é uma mentira
Ou seja, muitos dados foram omitidos ali e dados enganosos estão sendo colocados e apresentados para as pessoas como se fossem os dados. E é a mesma coisa que a gente viu nessa última pandemia que terminou. É número fantasioso, coisa e tal, tudo para endossar um enredo, endossar uma narrativa. E para que isso? Várias coisas. Esse plano aí, várias coisas. Como os dominadores do globo sabem que isso vai acontecer, sabem que é cíclico, sabem dessa mini era glacial, eles estão usando isso para diversas coisas que vão de encontro à agenda deles. Então, assim, ó, uma mini era glacial, para quem não estiver atento, se as pessoas não se dedicarem a como produzir numa situação dessas, a gente vai ter uma grande escassez de alimento e de fome. Então isso é um grande problema. Outro problema é as pessoas não se prepararem para o frio com suas casas esperando que vai vir uma onda de calor e não suportarem. Muita gente vai morrer de frio por não ter se preparado para a mini era glacial que está chegando. As nossas casas aqui no Brasil, nós somos um país tropical, então nós não temos uma estrutura para frio que nem o pessoal lá do norte, né? E eles também, que estão acostumados lá com 20, 30 abaixo de zero, a coisa vai pegar a 70 abaixo de zero. Então, aquela estrutura que eles têm para eles também não vai ser suficiente, porque o inverno que está vindo aí vai ser muito, mas muito mais rigoroso do que ele está acostumado. E isso aí nós temos uma janela aí, 3, 4 anos parece, para se preparar para encarar isso aí. Pode ser antes, pode ser um pouco depois, mas assim, ó, a questão é que virá. Impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi. Ou seja, a gente brinca, mas virá, né? Nós temos que proteger a natureza sem sombra de dúvida, mas pelos motivos certos, pessoal. Essa história da evitar a emissão de CO2, isso é uma pataquada, é uma mentirada. Pelo amor de Deus, pessoal. E resumindo, quando chega no gás carbônico, no CO2, cara, é 0,094%. Então, resumindo, isso aí vai dar em 400 partes por milhão, que é muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, para dizer que isso aí está influenciando. A emissão de CO2 pelo homem não influenciaria nem 5% no total do negócio todo. Entre o que a natureza fornece de gás carbônico, naturalmente, sem intervenção do homem, o que o homem faz de liberar o gás carbônico, o CO2 no ar, não dá nem 5% total, então não pode ser apontado como uma grande causa. É uma grande mentira, isso aí. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que ver. Então, intervenção alienígena, a intervenção divina, sim. Essa anomalia magnética que está aí, pessoal, ela vai evitar que essa região aonde ela está abrangendo, né, caia mais do que menos 30 negativo. Então, aonde nos outros lugares do planeta vai chegar a 70 graus negativos, as estimativas de 70 graus negativos, aqui aonde tem essa anomalia magnética vai cair menos, a temperatura vai cair para menos 30, o que ainda é extremamente preocupante para nós, né? Mas ainda torna possível, se nós tomarmos as precauções, se a gente fizer as estruturas da forma correta, a gente vai continuar produzindo alimento. E alguns dizem que isso vai até 2050, outros acreditam que 2030 já começa a aliviar e que nós teremos um ápice de 3 meses seguidos, ininterruptos, de 30 graus abaixo de zero. Então não é brincadeira, a gente tem que começar a discutir isso aí, nós temos que começar a encontrar formas aqui no nosso país de como produzir alimento, como se defender do frio. Pensem nos canos de água, todos congelados. Pensem em a possibilidade de congelar as hidroelétricas e não fornecerem energia elétrica para nós. Então é muita coisa para a gente pensar em questão de energia alternativa e de como que nós vamos fazer intempéries, ventos de até 450 por hora. Então como é que seriam as nossas estufas? Que tipo de material a gente usaria para aguentar o tranco, para aguentar ventos de 450 km por hora? Tu entende? Então assim, ó, a gente vai passar por um período que exigirá das pessoas atuantes, das pessoas que pensam, das pessoas que projetam, que criam, que desenvolvem sistema, métodos, maneiras de a gente se defender disso aí. Então a gente vai ter que se proteger do frio, a gente vai ter que dar um jeito dos carros e continuar se locomovendo, a gente vai ter que dar um jeito de continuar se alimentando, a gente vai ter que dar um jeito de ter água não congelada na nossa residência,
né? Então é muita coisa para pensar, pessoal. O próprio aquecimento para não morrer de frio dentro de casa. Então é muita coisa que nós temos para discutir. Então espero que com esse vídeo que as pessoas tenham visto, se discuta mais sobre, primeiro, a farsa dessa questão do aquecimento global. De novo, eles vão mentir. Se o interesse deles é a redução populacional, aplicando esse tipo de mentira, as pessoas não se preparando, muitos vão morrer de frio, muitos vão morrer de fome por causa que não se prepararam, não fizeram uma estrutura que fosse possível de continuar plantando alguma coisa durante esse período. Né? Então isso já ajuda no plano deles. A outra coisa é que eles vão arrancar dinheiro do pessoal para eles, né? Através... Isso está acontecendo no mundo inteiro e eu fiz essa denúncia aqui para vocês. É esse GND, Green New Deal, o novo Acordo Verde, que aqui no Brasil está sendo encabeçado aí pelo Alessandro Molon. Ele quer, a toque de caixa, eles querem aprovar a lei de emergência ambiental, né? E o que é essa lei? É um monte de pataquada lá para reduzir a emissão de carbono, que a gente sabe que é uma falácia, que não influencia, que não é o problema, né? Ao custo módico de 509 bilhões, B de bola, 509 bilhões de reais por ano. Quanto custa o GND Brasil por ano? 509 bilhões. 509 bilhões. Isso em 4 anos vai dar 2 trilhões e 36 bilhões, que serão tirados dos cofres do nosso bolso, do imposto, para ser jogado numa coisa que eles vão dizer: estamos fazendo manobras, desenvolvendo técnicas para diminuir o negócio. E por quê? Né? Não vai dar em nada, vai ser tudo desviado pro bolso deles. Isso tudo vai parar na elite, como a gente sabe, né? Os ricos cada vez mais ricos, aquela pequena elite dominada e dominante em relação aos mais desfavorecidos. Então são várias coisas. Eles roubam uma soma gigantesca da população, deixam o povo mais pobre ainda, mal informado, despreparado. Então tu chega numa situação, tu não tem condição de defender do frio, tu não tem mais dinheiro, porque já estão te tirando todo o dinheiro através da carga tributária, tá até o talo, tá todo mundo não consegue mais respirar, e eles querem mais vir com essa de 509 bilhões, além de tudo que nós já pagamos. Então aí o golpe tá na cara, tá explícito, não enxerga quem não quer, né? Então a gente tem que parar de ir atrás de artistinha, por causa que eles são formadores de opinião. A gente acha a música dele bonita, a gente acha o filme que ele fez bonitinho, então o que eles falam é verdade, não tem nada a ver. É um bando... Os que não são mentirosos, né, ou melhor, os que não são mal intencionados são muito mal informados. Então tem um monte de gente que sabe o que está acontecendo, tá ganhando uma grana preta e tá se lascando pros outros e vai mentir, vai fazer a coisa errada. E tem um monte de gente que tá ali achando que tá fazendo uma coisa boa pro planeta, que sim, temos que fazer não sei o quê, mas está enganado, não sabe os verdadeiros dados e está entrando como massa de manobra para fazer volume, para depois os caras dizer: viu, olha quantas pessoas tem aí apoiando o nosso movimento, vamos implantar a lei de emergência, vamos arrancar os 502 bilhões. E aí enfatizam mais essa narrativa, o tempo passa, aí não vem aquecimento global, vem o resfriamento global com a mini era, né? E aí, gente? Que Chico Xavier previu, que o Felipe Castelo Branco falou aqui, que os pesquisadores do Dáquila, eles têm essa informação privilegiada de uma fonte absolutamente confiável, né? Nós temos os maiores climatologistas do país, Ricardo Felício dando seu depoimento. O Molhon, ele é uma espécie de Lair Ribeiro da meteorologia. O Lair Ribeiro é o cara que começou a atacar o sistema de medicina, começou a atacar toda a questão desse negócio de só te aviar receita de remédio. Não, ele vai lá, descobre qual é a causa da doença e tira o que está te fazendo mal. Seja o alimento, seja o ambiente, seja a maneira que tu está te comportando ou que tu está agindo, e ele diz: é essa a tua atitude, seja alimentar, seja ausência de exercício físico, seja isso está te causando isso, para com isso que tu vai melhorar. Ele não fica te dando remédio. Então isso não interessa à indústria farmacêutica, por isso que ele é extremamente perseguido. E no caso do Lair Ribeiro, o cara tem que andar com 15 segurança por dia, porque imagina o que tem de gente querendo o couro dele ali. Olha quanto dinheiro o Lair Ribeiro está tirando das indústrias farmacêuticas simplesmente por transmitir conhecimento, né? E está acontecendo a mesma coisa com o Ricardo Molhon. O Ricardo Felício e o Luiz Carlos Molhon. Ou seja, falam a verdade, estão sendo atacados por falar a verdade. Por quê?
porque a verdade vai contra os interesses da nova ordem mundial, que aliás ontem o Joe Biden falou com todas as letras para quem quiser ouvir. Então, nessa altura do campeonato, ouvir alguém ainda falar que teoria da conspiração é viagem na maionese, cara, esse cara é daquele que tá com... Ele é aquele avestruz com a cabeça enfiada no buraco e o rabinho abanando pra cima. É só chegar qualquer um ali e meter que o cara tá totalmente desavisado. E tem muito avestruz aí com a cabeça enfiada no buraco, com o rabinho abanando. O que eu digo pra vocês é, não sejam um deles.